Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 ao 22. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Que Deus revele para nós a sua palavra, revele dentro do nosso coração. A cruz do Calvário é o lugar onde nós morremos com Cristo. Esta semana é uma semana que se fala muito da crucificação de Cristo, da morte de Cristo, mas se conhece muito pouco a respeito da morte de Cristo na cruz do Calvário, principalmente da nossa morte com Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus Cristo é um assunto que fascina qualquer um que a estude ou investigue. Criminalistas, juristas, jornalistas, historiadores e diversas pessoas já investigaram a morte de Jesus Cristo e continuam investigando até hoje. O cinema também fala e representa a morte de Jesus Cristo. Algumas vezes até reconstitui a crucificação de Jesus Cristo de uma maneira detalhada, espetacular e emocionante. Mas a cena principal fica faltando. Eles não falam dela porque também não a conhecem. A cena principal é a nossa transferência para Cristo pela atração que Ele exerceu, nos atraindo a si na cruz. A crucificação de Cristo exerce um poder sobre todos aqueles que focam o assunto, mesmo sobre os que zombam e tentam desmoralizá-la. A respeito de Jesus Cristo, a palavra diz: eis que este é posto para queda e elevação de muitos, e para sinal que é contraditado. Lucas capítulo 2, verso 34.
Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Jesus sempre foi alvo de contradição. Quando o assunto é Jesus Cristo crucificado, não há neutralidade. Ou é convergência ou divergência. Ou estamos com Ele ou sem Ele. Mas, de qualquer maneira, Jesus Cristo é o alvo, é o assunto, até dos ateus. Jesus causa profunda admiração e adoração, ou gera repulsa e aversão. Não há espaço para a neutralidade quando o assunto é Jesus Cristo. Nem Pilatos, na sua estupidez política, no ato de lavar as mãos, conseguiu ficar numa posição de neutralidade. Então Pilatos, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, e entregou para ser crucificado. Mateus capítulo 27, verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pilatos sabia que Jesus Cristo era inocente, que ele não era culpado de nenhuma acusação que estava sendo feita contra ele. Nisto, Pilatos estava corretíssimo, mas errou quando afirmou: estou inocente do sangue deste justo. Ele estava dizendo: não tenho culpa nenhuma da crucificação de Jesus Cristo. Eu não tenho nada a ver com a crucificação de Jesus Cristo. Esse pilataísmo levará muita gente para o inferno. Todos nós somos culpados da morte de Jesus Cristo. Nós temos tudo a ver com a crucificação de Jesus Cristo. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu gosto de pensar neste texto de uma maneira bem particular. Jesus Cristo foi ferido por causa das minhas transgressões e moído por causa da minha iniquidade. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas eu fui sarado. O Senhor fez cair sobre ele a minha iniquidade, a minha natureza, o meu velho homem, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. A minha morte com Cristo me sarou do pecado, me sarou de mim mesmo. Cristo me fez seu parceiro de morte na mesma cruz, na mesma morte e ao mesmo tempo. Fisicamente, todo o sofrimento ficou com ele, mas do ponto de vista espiritual, eu morri com Cristo. As minhas mãos não foram rasgadas, o meu lado também não foi furado, a minha cabeça não foi estourada pelos espinhos da coroa. Eu fiquei com a melhor parte. Eu fiquei com a libertação, com a salvação. Eu fiquei com a morte com ele, porque ele me levou na morte com ele. Ele me fez participante da crucificação, mas eu não senti nada. Eu creio como uma verdade de fé na palavra de Deus. Cristo não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com ele para o pecado. Cristo nos fez morrer para nos libertar verdadeiramente do pecado. Cristo nos colocou na sua experiência de crucificação, e com ele fomos crucificados e mortos. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo, ganhamos a sua vida, e o próprio Cristo agora está em nós, vivendo a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo ressuscitou para viver naqueles que com ele morreram e ressuscitaram, mas é preciso crer nesta verdade. É preciso crer na afirmação da palavra de Deus, porque ela está afirmando a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Já estou crucificado com Cristo,
e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos capítulo 6, verso 8. Você vê que a palavra de Deus é categórica em afirmar a nossa morte com Cristo na cruz. Primeiro, ela afirmou que todos morreram com Cristo. Todos. E porque todos morreram com Cristo, eu posso afirmar pela fé na palavra de Deus que eu morri com Cristo. Então, estou crucificado com Cristo. Seja você quem quer que seja, se não crer que morreu com Cristo, nunca e jamais terá o Filho de Deus vivendo em seu interior. Paulo exultava nesta verdade: estou crucificado com Cristo. Dá até para perceber a alegria, a satisfação do apóstolo Paulo quando faz esta afirmação: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a cruz não é a saída do fundo pela qual escapamos do inferno para o céu, mas é um lugar onde nós morremos com Cristo. Quando cremos a nossa morte com Cristo, nós renascemos para o reino de Deus. Se nós passamos pela morte com Cristo na cruz, também com Cristo nós sairemos juntos pela ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Efésios capítulo 2, verso 6. Ressuscitados com Cristo, Ele passa a viver em nós. Ressuscitado com Cristo, Ele passa a viver em mim. Em mim, Cristo é a minha vida. Muito atenção agora para o que eu vou dizer. Cristo não morreu sozinho. Nós morremos também com Ele. A nossa morte com Cristo é uma realidade espiritual inegável. Uma realidade de fé. O pecador é réu de morte pela justa lei de Deus. Deus não tem o culpado por inocente. Culpado para Deus é culpado mesmo. Por 3 vezes Deus repete em sua palavra que ao culpado Ele não tem por inocente. Ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, verso 7. O culpado não tem por inocente. Números 14, 18. Ao culpado não tem por inocente. Livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3. Pode ler para confirmar. E
e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E Naum, capítulo 1, verso 3. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Viram? Escutaram? Quando quem diz é Deus, basta dizer uma vez, já está bom. Mas Deus disse 3 vezes. O culpado, Deus não inocenta. Acontece que todos nós somos culpados perante Deus. Todos pecaram, é o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, é o que diz a palavra de Deus em Romanos 3, 23. E diz também que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para resolver essa difícil situação, Deus tem um meio. Eu coloco o meu filho na cruz por você, culpado. E coloco você, pecador culpado, no meu filho na cruz. O meu filho morre por você e você morre no meu filho, alcançando perfeita justificação. Fantástico. Só Deus mesmo para encontrar uma solução tão grandiosa assim. Tratar apenas com os pecados e deixar impune o pecador é o mesmo que a autoridade policial tomar a muamba e permitir que o traficante continue sem punição. Isso é possível acontecer. Mas na justiça de Deus não acontece não. Na justiça de Deus ninguém fica impune. Cristo morreu pelo pecador e com o pecador para libertá-lo e justificá-lo do pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, verso 7.
porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele, aqui neste texto, não é Jesus, é o pecador, que morreu em Jesus para ser justificado. Justificado do pecado significa que a justiça de Deus foi feita. Aquele que morreu em Cristo foi liberto e justificado do pecado. Se Jesus morreu sozinho, no seu lugar, lá na cruz, então você continua culpado e terá que ir para o inferno, e irá por total merecimento. Mas Deus tem uma solução graciosa e misericordiosa para justificar o pecador, salvando-o do pecado e também do inferno. E a solução de Deus é a nossa morte com Cristo na cruz. Não tem para onde fugir. É cruz ou cruz, morrer ou morrer. Só assim você poderá gozar o perdão e a salvação de Deus. Se você não sabia, fique sabendo que Jesus morreu por você, mas também fez você morrer com Ele. Deus não poderia inocentar o pecador, deixando-o vivo, porque a sua condenação é a morte. Se alguém não crer na sua morte e ressurreição em Cristo, a fim de ser justificado do pecado e liberto e salvo, continuará culpado e Deus terá que lançá-lo no inferno. Pense nisto, porque é muito sério. É muito sério. Tem gente que pensa que quem levará o pecador ao inferno ou para o inferno vai ser o diabo. Não. O diabo não está com a corda toda, não. Não está com essa bola toda, não. O diabo vai ser também lançado no lago de fogo, junto com os ímpios, com os pecadores que não creram na morte com Cristo na cruz, para experimentar a vida de Cristo e o viver de Cristo em seu interior, no nosso interior. O pecador tem mérito suficiente para ir para o inferno. O pecador merece o inferno. E o inferno para o pecador é pouco. E se ele não crer nesta graça maravilhosa, nesta misericórdia de Deus, terá que ir para o inferno, porque tem mérito para ir para lá. Merece o inferno. Então Deus vai colocá-lo no inferno. É Deus mesmo que vai colocar. O que diz a palavra? Jesus disse: não é para temer aquele que mata o corpo, mas é para temer aquele Deus que
pode fazer perecer no inferno corpo, alma e espírito.